Olá! Nessa nova sessão, você vai aprender como salvar e carregar arrays no disco. Primeiramente, vamos criar dois arrays, o array 1 e o array 2, e vamos abordar todas essas funções que são utilizadas em casos específicos. Vamos primeiramente implementar um exemplo com o npSave e npLoad. Essa função vai salvar e carregar um array no formato binário. Vamos digitar npSave, precisamos enviar o parâmetro file, que é o nome do arquivo que será salvo. Por exemplo, array1file. O segundo parâmetro é o array. Vamos salvar o array1. Quando nós executamos esse código e clicamos nesse botão para visualizar os arquivos, veja que foi feito um novo arquivo chamado array1file. Abrindo esse arquivo, é difícil nós entendermos o conteúdo pelo fato de que está no formato binário. Nós podemos também digitar o comando ls, é um comando do Linux, para listar os arquivos que estão na pasta. Temos esse diretório padrão do Google Colab, juntamente com o novo arquivo que foi salvo. Não é necessário adicionar a extensão do arquivo, pois por padrão é definida essa extensão chamada npy. Nós podemos também observar o conteúdo desse arquivo por meio do comando head e enviamos como parâmetro o nome do arquivo, array1file npy. Perceba que temos um conteúdo parecido com aquele que nós havíamos visto quando clicamos no nome do arquivo. Esses símbolos demonstram que este é um arquivo binário. Para nós carregarmos o array, podemos criar uma nova variável, array1loaded, que recebe npLoad, o parâmetro file será o nome do arquivo. Nós podemos inclusive clicar em copiar caminho, colamos o caminho e na sequência podemos visualizar o conteúdo, array1loaded. Quando nós executamos esse código, note que o array é carregado do disco. Caso você queira fazer o download desse arquivo para a sua própria máquina, basta clicar em fazer download. Vamos agora avançar para a próxima função, que é chamada de SaveZ, que permite salvar mais que um array no mesmo arquivo. Esse primeiro comando é utilizado para salvar um único array. Vamos executar o comando SaveZ. O nome do arquivo será arrays_savez. E como parâmetro, nós enviamos o array1 juntamente com o array 2. Perceba que um novo arquivo é gerado também com a extensão npz. Podemos, inclusive, visualizar o conteúdo do diretório utilizando o comando linux ls. Temos o arquivo que foi criado anteriormente e o novo arquivo. Só um detalhe, a extensão não é npy, agora temos a extensão chamada npz. Vamos agora carregar esses arrays. Criamos a variável arraysLoaded, que recebe npLoad e passamos como parâmetro o nome do arquivo, arrays_savez.npz. Podemos agora observar o conteúdo da variável arraysLoaded. Foi gerado esse erro, pois não existe esse arquivo. Eu defini o nome array e não arrays. Vamos executar novamente. E note que agora nós temos um arquivo do tipo npz. E veja que existem duas chaves, arr0 e arr1. Para nós recuperarmos os arrays, basta especificar essas chaves. Arrays loaded, arr0. Note que nós temos o primeiro array, mais um erro de digitação. Os valores de 0 até 4,
Para visualizar o segundo array, especificamos a chave ARR1. Teremos como retorno os valores do segundo array, os números de 5 até 9. Vamos avançar para a próxima função, que é o SaveZCompressed, que vai salvar um ou mais arrays em um único arquivo compactado. Vamos fazer a chamada para a função compressed. O nome do arquivo será arrays compacted e passamos novamente como parâmetro o array 1 juntamente com o array 2. Podemos observar que foi criado um novo arquivo também com a extensão npz. A diferença entre eles é que com esse comando o tamanho usado em disco será menor. Note que o tamanho é 413 bytes e do outro array é 586 bytes. É muito útil caso você tenha arrays muito grandes. Nós podemos também observar os tamanhos utilizando o comando ls-la. Dessa forma serão mostrados os bytes. Perceba que o primeiro array ocupa 586 bytes e o segundo 413. O mesmo processo é utilizado para carregarmos o array. Arrays compacted loaded vai receber npload. Enviamos como parâmetro a nova variável arrayscompacted.npz. Podemos agora observar o conteúdo dessa variável. Perceba que novamente nós temos os índices ARR0 e ARR1. Vamos avançar para a última etapa, os comandos SaveTxt e LoadTxt. Eu vou criar um array com duas dimensões. Estamos utilizando o comando vstack. Temos 2 linhas e 5 colunas. Vamos agora salvar esse array no formato txt. Save txt, passamos o parâmetro fname array csv.csv. Vamos salvar nessa extensão CSV, que é um tipo muito comum para armazenamento de dados. Parâmetro x, array 2D. Vamos executar o código. Podemos observar que foi criado um novo arquivo, array csv.csv. Temos essa estrutura de dados que foi salva. Podemos, inclusive, conferir utilizando o comando ls para fazer a listagem de todos os arquivos nessa pasta. Vamos visualizar o cabeçalho do arquivo por meio desse comando em Linux, array csv.csv. Perceba que nós temos os valores 0 e 5, que é a primeira coluna, 1 e 6, que é a segunda coluna, e assim por diante. É possível visualizar os valores porque o formato básico que foi salvo é de texto, por meio do comando SaveTxt. Por padrão, os valores são salvos como float, e este comportamento pode ser manipulado por um parâmetro diferente. Eu vou copiar esse código, colar e vamos especificar o parâmetro fmt, que significa formatação. Vamos colocar um %s. Depois que nós salvamos esse arquivo, podemos visualizar o head. Head array csv.csv. Perceba que agora nós temos os valores no formato original. É possível também especificar delimitadores. Note que o delimitador é esse espaço em branco. Podemos adicionar um parâmetro, delimiter, vai receber uma vírgula. Com isso, nós temos os valores separados por vírgulas. Vamos agora fazer a leitura. Array csv loaded vai receber np load txt. Passamos o nome do arquivo,
nós podemos copiar o nome desse arquivo para evitar que a digitação fique errada. É colocada essa pasta Contents, que é a pasta padrão do Google Colab. Vamos especificar o dtype, pois por padrão os valores serão lidos como float. Para manter os valores como inteiros, especificamos o dtype int, e o delimitador que está separando os valores é a vírgula. Podemos agora observar o array CSV loaded. Perceba que temos agora a leitura do arquivo CSV para o formato do NumPy. Existem alguns outros parâmetros interessantes, como skip rows, o número de linhas para pular do início do arquivo, e use calls, os índices das colunas para carregar. Por exemplo, caso você queira carregar somente a coluna 0 e a coluna 1, e também max rows, o número máximo de linhas para carregar. Vamos supor que existe um array com 1 milhão de registros, mas você precisa carregar somente os 10 primeiros para ter uma análise inicial. Caso você queira saber mais detalhes, você pode seguir para esse link da documentação. Obrigado e até a próxima aula!